Olá, meus camaradas! Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estarei falando sobre uma religião que é, no mínimo, estranha. No mínimo, para não dizer outra coisa. Geralmente, eu sempre falo sobre o direito das pessoas a exercerem a sua fé e o direito de todas as religiões. As pessoas podem acreditar em qualquer coisa, pode acreditar em Deus, não acreditar em Deus, acreditar que uma árvore é Deus, que Satanás é Deus, pode acreditar em qualquer coisa. Eu acredito que as pessoas têm o direito de, de crença, de acreditar em qualquer coisa. Mas hoje estarei falando sobre uma religião que parece que passa um pouquinho dos limites da moral e da ética, e talvez chegue a infringir, ou provavelmente está muito próximo a esse limiar, né, a dignidade das pessoas. Esta religião é as Testemunhas de Jeová. Primeiro eu vou falar sobre questões de crença, de fé, sobre questões doutrinárias, teológicas, em que as testemunhas de Jeová acreditam do ponto de vista teológico, ou que não acreditam, né? A diferença da religião das testemunhas de Jeová com as religiões cristãs são: Jesus, ele não é Deus, logo eles não acreditam na divindade de Jesus, não acreditam na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, constituem uma única divindade, são um Deus, ou seja, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, eles não acreditam nisso, então não acreditam que Jesus é Deus, acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, quem é Jesus é o arcanjo Miguel que veio e nasceu em carne. Como já disse, não acredita na divindade de Jesus, não acredita na divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é apenas uma força, uma energia ativa de Deus, nada mais do que isso. Não acreditam na existência do inferno. O paraíso será aqui na terra, segundo os testemunhos de Jeová. 144 mil escolhidos irão para o céu. Os outros testemunhos de Jeová que forem salvos ficarão aqui na terra, essa terra será transformada em um paraíso. Será aqui mesmo. A alma não morre, aliás, desculpa, a alma morre juntamente com o corpo. Quando o corpo morre, a alma também morre. Depois Deus fará uma transformação aí, uma ressurreição desta alma. E não acreditam na ressurreição física de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou fisicamente, o seu corpo foi ressuscitado. Porém, as testemunhas de Jeová não acreditam nessa ressurreição física de Jesus. Existem diversas outras diferenças teológicas da religião da Testemunha de Jeová e os cristãos. Porém, vou abordar apenas essas diferenças para o vídeo não ficar muito grande. Porém, o que realmente é complicado são as questões morais da religião, que já não são questões doutrinárias, não são questões que fazem parte da ortodoxia ou da teologia, mas questões que são complicadas para os seus membros, que é a exclusividade. Por exemplo, eles são extremamente exclusivistas, ou seja, quem não é testemunho de Jeová não é salvo, está totalmente fora do reino. Proibir comemorar aniversários e datas comemorativas. A partir do momento que você passa a ser o testemunho de Jeová, você não pode comemorar mais o seu aniversário, nem aniversários de ninguém mais, nem ir em festas de aniversário, e nenhuma outras datas comemorativas, como Natal, como Páscoa, como Dias de Santos, nada disso. Proíbem o serviço militar e cantar o hino nacional, ou seja, não podem mais, os seus membros não podem servir a sua nação, a sua pátria no serviço militar.
e não podem cantar o hino nacional, que é um ato de patriotismo, ou seja, eles são antipatrióticos. Proíbem ir a outras igrejas. Ou seja, eu acho que nenhuma religião deve proibir o direito de um ir em outro lugar, em outra igreja. Você pode ir na católica, você pode ir na evangélica, você pode ir na espírita, você pode ir em outras religiões, no budismo. Isso é um total direito das pessoas. Ninguém pode proibir isso ou dizer, cercear esse direito. São questões morais, gente. Proibir doar sangue ou receber sangue, isso é uma situação já de saúde, de direito à vida, não é só isso, é nem questão de dignidade, de vida e de saúde. Não poder receber nem doar sangue, isso deveria ser até crime. Não é, mas eu acredito que já é um ponto de vista moral gravíssimo. Quantas pessoas morreram por causa desse não só ensino, né, desta obrigação da religião deles. Usam uma Bíblia com erros. A tradução do Novo Mundo, algo assim, né? Ela contém muitos erros. Isso é óbvio, isso aí qualquer estudioso de grego sabe que a Bíblia das Testemunhas de Jeová ela tem erros, muitos erros mesmo. Então utiliza uma Bíblia totalmente falsa, falsificada, imoral isso, não é? Fizeram previsões erradas. 1914 Jesus viria, depois foram mudando essas datas, depois fizeram uma justificativa dizendo que o reino não seria mais visível, seria invisível, ou seja, uma manipulação, as manobras, ou seja, fizeram manipulações totalmente erradas e inverídicas. Isolam os que saem. Se uma vez você se tornou membro, você sair, olha, essa pessoa é um herege, temos que afastar dela. Há um ostracismo. E muitas vezes pais se isolam de filhos, filhos de pais, alguns até se separam quando são casados. Ou seja, que situação, hein? A questão também de duas testemunhas. Aconteceu um crime, por exemplo, entre as testemunhas de Jeová. Aí a pergunta é, você tem duas testemunhas? Não tem. Então, deixa calado, não fala nada. Deixa para Jeová. Ou seja, um abuso sexual, por exemplo, aconteceu, a criança reclamou, alguma coisa. E isso já tem casos na justiça, muitos casos de justiça por causa disso. Não tem duas testemunhas, então abafa o caso. Isso é totalmente imoral, injusto, criminoso. É uma religião caracterizada pelos sociólogos que estudaram a religião como uma religião totalmente autoritária. Ou seja, eu geralmente sempre falo muito bem das religiões. E eu acho que assim, as pessoas podem acreditar em qualquer coisa. Quanto àquela questão teológica que eu falei primeiro, eu acho que sim, ela tem total direito de dizer, eu acredito que Jesus existe, que não existe, que é Deus. Isso é totalmente natural. Não, jamais podemos ir contra esse direito. Agora, essas questões morais aqui são gravíssimas. É uma religião que faz mal aos seus próprios membros, que faz mal às pessoas. E isso vai totalmente contra a dignidade humana. Jamais eu poderia consentir com isso. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom.